Nesse vídeo, você vai aprender o que são os 4 passos da leitura e como esses 4 passos vão fazer você multiplicar sua velocidade de leitura e memorizar todo o conteúdo que você lê. E quando eu estou falando que você vai ler mais rápido, eu não estou falando apenas que você vai só ler mais rápido. É você ler e memorizar o que você está lendo, é ter foco e atenção plena no que você leu, é memorizar mais rápido e melhor, é você parar de abandonar livros pela metade e reduzir o sono e o cansaço durante a leitura. Esses 4 passos vão ajudar alguns perfis específicos de pessoas, começando pelos universitários, que possuem uma grande quantidade de material para ler e estudar em pouco tempo. Também precisam estudar para a prova e não tem tempo suficiente para ter uma vida social, estudar para a prova, ler todo o conteúdo. Pessoas que estão se preparando para um concurso público e tem todo o edital de conteúdo para poder ler com pouco tempo, porque tem que equilibrar isso às vezes com jornada de trabalho, família, um monte de coisa. Às vezes até já possui uma boa velocidade de leitura, mas não conseguem memorizar, deixando o tempo ainda mais escasso com revisões excessivas. Pessoas que estão fazendo mestrado ou doutorado têm aquele monte de material para ler. Pessoas também que gostam de leitura possuem aquele monte de livros na fila de espera para poder ler e nunca consegue colocar isso em dia, porque não tem tempo sobrando para ler tudo. Essa pessoa ela tem muita vontade de ler, mas às vezes pela velocidade de leitura dela, ela não consegue dar conta de ler todos os livros que ela tem na fila de espera. E também vai ajudar empresários que têm muito contato com a leitura, muita indicação de conteúdo, de livro para ler, livros que podem melhorar sua vida, seus negócios, mas também possuem uma vida muito corrida com muito pouco tempo para conseguir se dedicar a esses conteúdos, a esses livros que vão até ajudar a impulsionar os negócios, a vida dele, a carreira dele, mas ele não consegue ter tempo livre para poder ler esse conteúdo que ele tanto deseja aprender, deixando ali muitos livros naquela lista de livros indicados de conteúdos que vão ser extremamente potencializadores nos negócios dele. Quero te mostrar algumas pessoas que já estão utilizando o método 4 passos da leitura que eu vou te apresentar nesse vídeo. Meu nome é Nathaniel, eu moro em Curitiba, no Paraná. Trabalho como xarife numa empresa no turno da noite. E eu também trabalho como motorista de aplicativo. Eu estou fazendo um curso de aramaico, eu estou fazendo um curso de terapia. E o fato de eu trabalhar demais, assim, ter muita atividade, e não só no trabalho, né, mas eu tenho filho de 18, uma filha de 9, comecei a ficar com pouco tempo para leitura. Quando eu vi o curso, eu fiquei, cara, eu preciso disso, né? Comecei a ler um livro em janeiro, que até agosto, lendo o livro nas minhas horas de folga. Então eu pensei assim, eu vou pagar para ver. E comprei o curso, comecei a fazer, cara, foi fantástico, assim, eu uso fantástico porque poucos dias eu fui, até no trabalho mesmo, em horas, eu trabalho no turno da madrugada, né? Das 19 às 7 da manhã. Eu tenho que ficar lá aguardando alguém vir pegar algum material. Eu selecionava um horário, meu horário de intervalo, não tinha ninguém, então eu praticava ali. Eu fiz o curso, falei assim, não, deixa eu sentar para ler. Rapaz, em 2 vezes eu li um livro de 180 páginas. Em 2 vezes eu sentei assim, li o livro, e eu fiquei assim, cara, eu não era assim. Eu não era assim. Eu percebi que a minha velocidade de leitura mudou. Uma coisa legal é que, assim, lá onde eu trabalho, eu pego o código das peças para passar para uma planilha para depois lançar, né, no computador. Então, o que acontece? Antes eu pegava, eu olhava, eu anotava o código, ia lá para fazer. Aí, essa semana, assim, eu olhei para o código e fui para lá. Cara, foi automático, sabe? Fiz um teste, eu olhei para o código, não li. Eu olhei para o código lá, cara, assim, então, não foi só no momento de eu sentar e ler, não é? Isso teve mais uma amplitude maior esse método, mas o meu trabalho também melhorou. Cara, eu tenho que ler um negócio, eu tenho que pegar uma peça ali, fazer a descrição, pá, eu olho assim, eu tiro a foto, cara. E uma outra coisa legal também, um terceiro aspecto, é assim, com o método que eu usava antes, eu lia rápido, mas nem sempre eu memorizava. Eu nem sempre lembrava de tudo que eu lia. Comecei a fazer curso. Cara, o livro que eu li, eu entendi todo ele, eu memorizei. Tem partes assim que eu vou lá, se eu precisar, eu vou lá no capítulo tal, eu leio, eu lembro. Isso foi assim, algo extraordinário. Foi muito bom porque eu consegui lembrar do que eu li, sabe, assim, cara, eu fiquei impressionado com isso, hein? Mudou não só a velocidade, mudou esse aspecto, né, de eu fotografar, eu consigo memorizar, e memorizar não só o visual ali, mas o conceito, né? Eu leio aquilo que está lá, o conceito, o geral, assim, eu consigo memorizar, cara. Foi fantástico isso aí, sabe? Muito, muito bom mesmo. Eu vou pegar férias em dezembro. Cara, eu consigo ler um livro por dia. Melhorou minha leitura, melhorou meu trabalho, melhorou a minha dinâmica de compreensão em vários aspectos. Em vários aspectos, isso foi fantástico. Nesses últimos tempos, eu menos tenho é tempo. Então, agora eu
com esse método aí, cara, eu consigo ler, eu consigo aprender, eu consigo diminuindo a minha fila de livros. Ele é um método que eu consigo praticá-lo. Para mim foi um divisor de águas. Eu estava estudando para concurso público, eu precisava estudar muito conteúdo, eu tinha que ler muita coisa, eu tinha várias apostilas, muitas leis para estudar. Eu tinha desistido já praticamente, até que passou uma postagem dele. Eu fiquei encantado com a postagem, até fiquei desconfiado, vou ser bem honesto. Comprei no mesmo dia. Quando eu pratiquei o exercício, chegou na hora para mim, eu pratiquei o exercício, fui fazer um teste na minha leitura, como pede no exercício, eu já estava lendo o dobro mais rápido do que eu estava lendo. E memorizar ajuda muito a memorizar. O método 4 passos da leitura ele foi criado em 2012. E ele foi criado para resolver o meu problema com leitura e memorização. Eu trabalhava como desenvolvedor de sistemas numa empresa, mas o meu verdadeiro objetivo era se tornar desenvolvedor de jogos. Só que para desenvolver um jogo sozinho, você tem que conhecer muitas áreas diferentes, como programação, design, ilustração 3D, produção 3D. Você também tem a parte de programação do lado do servidor, programação do lado do cliente, você tem a parte de storytelling, a parte de roteiro, você tem a parte de iluminação, criação de cena, level design, design de personagens. É um mundo de conteúdo extremamente técnico que eu precisava aprender. Aí o que eu fiz? Eu comecei a estudar modelagem 3D no horário de almoço do meu serviço. Eu trabalhava numa sala que era retangular, lembra um pouco esse ambiente que eu tô, mas ele era um pouco menor. E eu lembro que, a parede ela tinha uns tijolinhos que até metade dela, aquele tijolinho marrom, normalmente utilizado, para construir churrasqueiras, ambientes externos, área gourmet. Tinha uma mesa retangular no meio da sala, que tinha um formato parecido com essa aqui, só que era de madeira. E você estava bem assim mesmo, na ponta da mesa, próximo à porta. Só que ela era menor, a porta ficava bem aqui do lado. Aí nesse dia que eu estava estudando modelagem 3D, quando um dos supervisores, chegou do almoço, eu chamei ele e mostrei a modelagem de uma caneca que eu tinha feito, uma renderização. Eu estava feliz com aquilo, eu mostrei para ele. E foi a primeira modelagem 3D, primeira renderização fotorrealística que eu tinha realizado. Ele me deu os parabéns, meio sem graça, E falou bem assim: ficou muito bom, Gabriel, mas para se tornar um especialista em 3D, tem muito conteúdo para estudar. E você já trabalha numa área, que é a programação, que também tem muito conteúdo para estudar. Não tem como você ser especialista em programação e ser especialista em 3D em uma vida só, porque é muito conteúdo e pouco tempo para você estudar tudo que precisa ser estudado. No fundo, eu acho que ele até falou isso com o objetivo meio que, de fazer eu parar de correr atrás do meu sonho, parar de correr atrás daquilo que eu queria, que era ser desenvolvedor de jogos. Eu fiquei quieto quando ele falou isso, mas eu tive um insight ali que acabou mudando a minha vida. E eu pensei, se o problema é ter pouco tempo para estudar uma quantidade muito grande de conteúdo, eu vou buscar uma forma para poder aprender isso e estudar mais rápido, de uma forma que eu ganhe tempo. A partir desse dia, eu resolvi parar. Eu parei tudo que eu estava estudando de programação, de desenvolvimento de jogos. Me direcionei a estudar como aprender mais rápido. Eu comecei a pesquisar sobre isso, pesquisar livros e cursos e comecei a fazer esses cursos. E nesse período eu fiz mais de 10 cursos diferentes, tanto nacionais quanto internacionais. Na época, foram cursos de leitura dinâmica. Até mesmo porque eu pensei que a leitura dinâmica seria a solução, porque eu iria aumentar minha velocidade de leitura e eu pensei, se eu ler mais rápido, essa é a solução. Mas não foi a leitura dinâmica que me ajudou, porque eu realmente consegui ler mais rápido. Mas como todo mundo imagina, você também deve imaginar isso, só a leitura dinâmica, ela tem um ponto que pode ser perigoso, que ela pode reduzir a compreensão do conteúdo. Aí você lê mais rápido, mas acaba perdendo um pouco ali da compreensão. E acabou sendo isso que aconteceu no primeiro momento. A compreensão e a absorção, a memorização do conteúdo era extremamente importante para mim naquele momento. Porque eu estava aprendendo conhecimentos que são altamente técnicos e específicos e ainda tinha um segundo desafio. Não existiam conteúdos em português. Então, além de eu estar estudando um conteúdo extremamente técnico e específico, eu ainda estava estudando em inglês, que era um idioma que naquele momento eu tinha o inglês ali, vamos dizer que intermediário. Eu conseguia ler algumas coisas, mas ainda estava desenvolvendo mais essa parte de leitura e de entender um segundo idioma, que seria o inglês. Por isso, resolver esse problema e essa parte de compreensão e absorção do conteúdo, eu comecei a pesquisar sobre meta-aprendizagem, que de uma forma mais simples é aprender a aprender. Eu estudei meta-aprendizagem e sobre foco também. Porque, afinal de contas, eu entendi que eu precisava agora melhorar o meu foco e a compreensão daquele conteúdo que eu estava lendo e estudando. E achei que realmente isso também seria
seria, vamos dizer assim, a solução para o meu problema. E foi parcialmente, mas não de forma total. Por quê? Então eu lia rápido, tinha compreensão, mas quando chegava no outro dia, uma semana depois, quando eu ia colocar em prática ou fazer uma prova de certificação, alguma coisa nesse sentido, eu não lembrava do que eu tinha estudado. Porque eu lia rápido, compreendia, mas eu ainda não conseguia memorizar o conteúdo. Então, eu achava que a meta-aprendizagem e o foco iria resolver meu problema, estudei isso, mas não foi isso que resolveu meu problema. Então eu fiquei com um problema de memorização, de guardar essa informação que eu até entendia no momento que eu li e que eu estudava, mas depois eu esqueci. Se o problema é memorizar, vamos lá. Eu fui e comecei a estudar muito sobre memorização. Novamente, fazendo vários cursos, dezenas de cursos sobre memorização. Quando eu falo dezenas, não é exagero. Realmente eu fiz dezenas de cursos sobre memorização, sobre leitura dinâmica, sobre meta-aprendizagem, incluindo leitura de livros. E por fim, também não foi a memorização de forma isolada que solucionou meu problema. Nessa época, 12 anos atrás, eu não tinha a mínima intenção de criar um método. Mas como eu fui fazendo uma pancada de curso e no decorrer da leitura, de tanto de livros quanto estudando os cursos, eu fui anotando todo esse conteúdo, as técnicas que mais me traziam resultado, no arquivo Word comum. Eu ia anotando lá para poder revisar e estudar esse conteúdo, e para poder colocar também as técnicas em prática. Eu sempre estudava, testava, colocava em prática e anotava nesse arquivo de Word. Fazendo isso, eu percebi que as técnicas dessas 3 áreas que eu havia estudado, trabalhando de forma conjunta, algumas das técnicas, não todas, mas aquelas que me traziam melhores resultados, potencializavam o resultado que eu já tinha conseguido inicialmente de forma isolada em cada uma dessas técnicas. Aí depois que eu fiz isso, eu já estava com esse arquivo Word ali, ele virou meio que uma apostila. Eu comecei a estudar só em cima desse arquivo, colocando em prática essas técnicas e as minhas anotações, como se estivesse fazendo uma revisão ali. Depois que eu terminei de estudar, eu deixei esse arquivo guardado num Dropbox e meio que esqueci dele. Depois que eu resolvi esse problema de velocidade de leitura, compreensão, memorização. Eu lembro que eu estava na faculdade e aí eu fazia faculdade de teologia junto com meu pai, na mesma turma. Sempre que o professor passava e pedia para fazer, por exemplo, um resumo de um livro, a turma toda ficava desesperada porque, afinal de contas, tinha que ler o livro e depois tinha que fazer o resumo. Eu ficava hiper tranquilo. Eu falava até com eles, não, eu fico hiper tranquilo por quê? Eu olhava a quantidade de páginas que o livro tinha. Se o livro tivesse ali até 200 páginas, em 2 horas eu sentava, lia o livro e fazia o resumo. Então eu ficava hiper tranquilo. Meu pai já sabia disso, Quando eu comentava alguma coisa assim, quando o professor passava, as pessoas ficavam sabendo dessa forma de leitura que eu utilizava. Normalmente, essas pessoas ficavam curiosas, amigos, colegas de turma, e eu acabava ali passando o acesso a esse arquivo para eles. E aí eu percebi que o que era um problema para todo mundo, para mim, na verdade, acabou virando uma vantagem. Foi nesse momento que os amigos conhecidos ficavam interessados por essa técnica, e aí eu tive a ideia de colocar o arquivo do método no Learning Café, que é um site de cursos, igual existem vários desses sites hoje por aí. Poucos meses depois de eu ter subido esse arquivo de Word lá no Learning Café, eu me assustei, porque quando eu fui olhar, a gente já tinha mais de 300 avaliações e todas extremamente positivas. E foi aí que eu enxerguei o verdadeiro impacto que esse método podia causar na vida das pessoas. Quando eu percebi isso, eu removi essa apostila lá do Learning Café, formatei ela em um e-book. Então ele realmente virou, deixou aquele formato cruzão, vamos dizer assim, de apostila em Word e virou um e-book formatado, bonitinho ali, direitinho, com as técnicas, com uma explicação mais detalhada e desenvolvendo melhor a explicação do método. E talvez você esteja até se perguntando, Gabriel, mas e a parte de desenvolvimento de jogos? O que aconteceu? Utilizando o método, eu continuei estudando desenvolvimento de jogos, me tornei um desenvolvedor de jogos. Com 27 anos de idade, eu já tinha atendido clientes de 18 países diferentes na área de desenvolvimento de jogos, em 2 plataformas diferentes, tanto no Freelancer quanto no Orkana. Talvez você conheça alguma dessas plataformas, então eu me tornei top 1% mundo nas 2 plataformas. E você não precisa acreditar em mim. Aqui na tela estão alguns e-mails certificados que comprovam isso que eu estou te falando. Enquanto eu estava trabalhando como freelancer de desenvolvimento de jogos, eu comecei a vender o e-book do método em paralelo. Depois disso tudo, eu percebi que deveria atualizar, transformar ele realmente em um curso em videoaulas. Porque eu acredito que da mesma forma que esse método impactou a minha vida
impactou a vida de milhares de leitores quando estava no formato de e-book, ele precisa continuar impactando a vida de muitos outros milhares de pessoas, como a sua, que está aqui me assistindo agora. Eu vou te ensinar o conteúdo que eu te prometi lá no início do vídeo. Eu vou te contar as 3 principais técnicas que eu utilizo para você poder pegar aqueles livros que estão parados aí na sua casa e ler todos eles. Passo 1, etapa 1, são hábitos de uma leitura lenta, de uma forma ultrapassada de leitura, por falta de atenção, e talvez você, sem saber, pode estar cometendo um desses hábitos agora. E o primeiro hábito para a gente desfazer é a subvocalização, que é mexer a língua, mexer a boca, repetir aquilo que você está lendo através da fala. Isso é um hábito que vem lá da sua infância, quando você lia na escola e repetia cada palavra em voz alta. A professora sabia que você estava lendo. O que acontece é que o olhar e o cérebro funcionam em velocidades muito mais altas do que a sua fala. Então acaba que você reduz drasticamente a sua velocidade de leitura quando você está repetindo aquilo que você está lendo através da fala, seja às vezes até de boca fechada, só mexendo a língua ali enquanto você está lendo. E eu vou te mostrar como identificar se você está fazendo isso. E se você estiver fazendo isso, ler em uma velocidade mais rápida vai te ajudar muito, para melhorar não só a sua velocidade de leitura, mas também a sua qualidade de leitura. E aí vai um teste bem simples, para você saber realmente se você faz isso ou não. Pega um texto qualquer, um parágrafo pequeno, aí você vai fazer o quê? Você vai colocar a sua língua no céu da sua boca, vai colar a língua no céu da sua boca, óbvio, de boca fechada para não passar vergonha, e vai realizar a leitura desse parágrafo. Enquanto está realizando a leitura, você vai prestar atenção e observar o quê? Se a sua língua está tentando mexer. Se ela estiver tentando mexer dentro da sua boca, é um sinal ali que o seu corpo está dando que você está subvocalizando, porque você está tentando movimentar a língua, ou seja, tentando falar aquilo que você está lendo. Essa é a prova e esse é o teste para você identificar se você está subvocalizando ou não. E o segundo hábito para te fazer é o de regressão. E aí você está lá lendo tranquilamente e alguma coisa te interrompe, seja o celular vibrando, seja uma notificação que chegou ou algum barulho lá na rua, você vai e volta lá no início da frase ou no início do parágrafo para refazer toda a leitura. É estimado que você perde em torno de 20% do tempo da leitura voltando para reler palavras, frases e até o parágrafo inteiro em algumas vezes. Sendo que na prática isso é como se você estivesse trocando 20% do tempo da sua leitura por 2% a mais de compreensão do conteúdo. Para evoluir na leitura, você vai ter que se acostumar a deixar passar essas palavras que você não leu e passar a prestar mais atenção. E isso é engraçado porque vai acontecer naturalmente a partir do momento que você souber que você não pode voltar para reler. Eu vou falar mais sobre isso depois. E o terceiro hábito, até mais do que um hábito, ele é muito mais uma crença que gera uma ação. É a crença de que se você ler mais devagar, você vai prestar mais atenção e aprender mais. Uma pergunta: quando o seu cérebro viaja mais em uma aula? Numa aula dinâmica, cheia de informação e coisas novas? Ou em uma aula lenta, chata, sem muita novidade? Concorda que quando você está numa aula super lenta e super entediado ou entediada, você acaba não prestando muita atenção, fica ali olhando o celular, procurando, caçando alguma coisa para poder fazer nesse tempo? É exatamente isso, acontece a mesma coisa na leitura. Quando você está lendo muito devagar, você não precisa se concentrar tanto, aí o cérebro viaja, vai lá longe, pensa no que tem para fazer depois ou amanhã. E é totalmente diferente quando você está lendo rápido, com muita informação para digerir em uma velocidade rápida e com um ritmo constante de leitura. Esses foram os 3 hábitos para a gente parar: a subvocalização, a regressão e a crença de que ler devagar vai te fazer prestar mais atenção ou aprender mais. Primeiro, para você treinar, você vai precisar escolher um livro que não é assim. Esse livro aqui ele tem linhas que são muito longas. Não é um bom estilo de livro para você começar a treinar uma técnica nova de leitura. Algo melhor é como esse aqui. A linha é mais curta, então você vai conseguir treinar melhor e deixar o seu treino muito mais confortável. Vai te permitir colocar em prática as técnicas que você vai aprender com mais facilidade. Outra coisa é o tamanho da letra. É legal um livro que tenha uma letra um pouco maior. Ou se você tiver um Kindle, coloca uma letra maior, pelo menos para iniciar o treino. Então, passo 2, etapa 2, é treinar a velocidade de leitura. Você pode utilizar o lápis ou uma caneta. Você vai seguindo a linha com o lápis ou uma caneta e vai lendo acima do lápis. O que acontece? Os seus olhos são muito bons e rápidos para seguir o movimento e não para criar um movimento. Então, ao fazer o movimento com a mão, com a caneta ou lápis e fazer os seus olhos apenas seguir o movimento, acaba que você consegue ter uma velocidade bem mais rápida de leitura e evita o hábito da regressão. A sua mão vai controlando a velocidade da leitura.
e esse é o início da nova forma de leitura. Não é necessariamente ler o mais rápido possível para bater algum recorde ou alguma meta. Na verdade, é você controlar a velocidade da sua leitura e definir essa velocidade de uma forma que você tenha mais qualidade e constância na leitura. É como se você colocasse a responsabilidade da velocidade da leitura na sua mão e não nos seus olhos, pelo menos nesse início, tá? Mas eu vou deixar um alerta bem sério aqui. Essa primeira etapa, essa primeira técnica, ela é uma técnica muito iniciante. É como se a gente estivesse comparando com o processo de aprender a andar de bicicleta. Essa técnica ela é comparada às rodinhas de apoio, que no início ela vai te ajudar, no início vai te dar mais equilíbrio, vai te dar mais confiança para poder se equilibrar e aprender a andar de bicicleta, mas que no decorrer do tempo as rodinhas de apoio vão te limitar mais do que ajudar. É necessário remover as rodinhas de apoio e fazendo uma comparação aqui, um paralelo com as técnicas de leitura, você remover esse hábito de utilizar o lápis ou uma caneta para poder guiar os seus olhos e ditar a velocidade. E existem exercícios e técnicas específicas para te levar para esse próximo nível. E é de extrema importância você avançar no processo de leitura, realizar esse processo completo. E se você não fizer esse processo de forma completa e ficar dependente do lápis, da caneta, isso vai te limitar a avançar na velocidade de leitura, vai te limitar na compreensão do conteúdo, vai te limitar na memorização do conteúdo. E daqui a pouco nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode dar o próximo passo para você realizar o processo completo e levar a sua leitura para um próximo nível. E a segunda técnica que você pode e deve usar é a visão periférica. Por exemplo, os meus dedos, eu colocando as minhas mãos aqui, mesmo eu olhando para a câmera e olhando para você, eu consigo enxergar que as minhas mãos estão aqui do lado. Isso é a visão periférica. Então você, olhando para mim, você consegue ver o que está aqui ao redor, o que está aqui, atrás desse vídeo. A gente pode e deve usar a visão periférica quando estiver realizando a leitura de um livro ou de um conteúdo. E a técnica para isso vai ser criar linhas aqui nas bordas do livro, tanto na esquerda quanto na direita. Você pode começar excluindo uma palavra de cada lado. Quando você estiver chegando na borda, lendo, você vai ler a penúltima palavra, automaticamente você vai ler também a última, utilizando a visão periférica. Quando você descer para a segunda linha, você vai iniciar pela segunda palavra e ler a primeira só com a visão periférica. Então o que vai acontecer? Você vai ler mais rápido, utilizando o auxílio de um lápis, de uma caneta, e vai perder menos tempo nas bordas. Com isso, a gente vai ganhar em torno de 15 a 20% a mais de velocidade de leitura só com esse ajuste. Porque além de ter o auxílio do lápis e da caneta para aumentar a sua velocidade de leitura, você vai perder menos tempo nas extremidades da página, na borda do livro, utilizando a sua visão periférica. E esse é um tempo que você ganha e você consegue ir ainda mais rápido na leitura. E o melhor de tudo é que você consegue fazer isso sem ignorar e sem perder nenhuma palavra. É claro que só essas duas técnicas de utilizar o lápis ou uma caneta para regular a sua velocidade de leitura e também utilizar a visão periférica para poder acelerar a sua velocidade de leitura, elas não vão fazer mágica. Você vai ter um ganho na velocidade de leitura, mas elas sozinhas não vão ser capazes de triplicar, quadriplicar e até multiplicar em mais vezes a sua velocidade de leitura, porque essas técnicas, elas são técnicas ainda no nível bem iniciante nesse novo modelo de leitura. Então você tem os primeiros resultados, mas ainda tem uma jornada de grandes resultados que você pode atingir, multiplicando aí 4, 5 vezes a sua velocidade de leitura, memorizando qualquer tipo de conteúdo, reduzindo sono, cansaço, você consegue aumentar muito o seu foco e atenção durante a leitura. E a terceira técnica é treinar o seu cérebro, treinar a sua mente. No início é comum você ter o sentimento e sensação de desafio, afinal de contas você está aprendendo uma nova técnica, você está migrando para um novo modelo de leitura e você estava nesse modelo antigo, você viveu utilizando esse modelo antigo a sua vida inteira. Então é um processo de adaptação natural. Você está aprendendo uma nova habilidade. E essa nova habilidade é em uma área da sua vida que você só aprendeu o básico, você só aprendeu o modo básico de leitura e você utiliza esse modo básico a sua vida inteira. No início você vai ter um sentimento diferente enquanto utiliza essas novas técnicas. Você pode até se sentir como se não estivesse lendo como realmente deveria. E isso é natural e é apenas um processo de adaptação. E o legal é que logo após o primeiro dia, mesmo que você tenha tido essa sensação diferente, esse sentimento diferente de adaptação, você vai perceber que quando você for conversar ou comentar com alguém sobre
sobre o conteúdo que você leu, que o conteúdo ele vai fluir de uma forma muito natural e você vai lembrar daquilo que você leu de uma forma muito natural e muito mais fluida do que anteriormente. Isso acontece porque quando você utiliza essa nova técnica de leitura, essa nova forma de leitura, a forma que o conhecimento é armazenado é totalmente diferente. É igual quando você passa por uma experiência extremamente emocionante e aquilo fica fixado na sua memória por anos. Mesmo que se passe muito tempo, você vai continuar lembrando dessa informação. Vou te dar um exemplo bem claro disso. Nesse momento, eu estou lendo um livro que o nome é Ideias que Colam. Não sei se você já leu, inclusive é um livro muito bom. Se você não leu, fica a indicação. E esse livro, ele é escrito por Adam Hertz e Chip Hertz. São dois irmãos, não sei se o nome deles se pronuncia dessa forma. E esse livro, ele é dividido em 8 capítulos, contando com introdução e conclusão. O primeiro capítulo desse livro fala sobre simplicidade. O segundo capítulo fala sobre surpresa, o terceiro capítulo fala sobre concretude, o quarto capítulo fala sobre credibilidade, o quinto capítulo fala sobre sentimento, o sexto capítulo fala sobre relatos. E o primeiro e último capítulo, o 0 e o 8º, que seria introdução e conclusão, é sobre ideias que colam. Depois da conclusão, ele tem um outro capítulo que são exemplos práticos de ideias que colam. Em 2, 3 dias aplicando as técnicas, você vai ver que você já vai estar lendo de uma forma totalmente diferente que você lia antes. Não só ler, mas compreender e memorizar o conteúdo. O método 4 passos da leitura ele foi desenvolvido em trilhas. O que são trilhas? Trilhas são caminhos, rotas, vamos dizer assim, uma ordem de conteúdo e de técnicas para você executar e estudar. E o nome 4 passos vem justamente de 4 trilhas, então são 4 sequências de técnicas e conteúdos diferentes para você aplicar e estudar. Cada trilha com um objetivo específico para solucionar um problema específico. Nós temos a trilha Trem-Bala, que o objetivo dela é justamente multiplicar a sua velocidade de leitura. Mas de que adianta ler rápido e não entender o conteúdo? Não adianta muita coisa. Então nós temos a segunda trilha. E a segunda trilha é o modo Pardal de compreensão. Em homenagem ao professor Pardal lá do gibi dos quadrinhos, não sei se você lembra. O objetivo dessa trilha é justamente aumentar a compreensão e o foco durante a leitura, reduzindo a necessidade de revisões exageradas e também a insegurança. Ler rápido, aumentar a compreensão e a absorção do conteúdo já é algo totalmente fora do padrão. Mas da mesma forma, também não adianta muita coisa você ler rápido, entender e compreender bem aquilo que você leu, mas logo em seguida você esquecer aquele conteúdo que você leu. E é por isso que vem o terceiro passo e a terceira trilha, que é a caixa preta da memorização. Essa trilha tem como objetivo te ensinar a memorizar qualquer tipo de conteúdo. Nesse momento da jornada, você já vai estar com a velocidade de leitura multiplicada, compreendendo muito mais aquele conteúdo que você lê, absorvendo melhor esse conteúdo, memorizando qualquer tipo de conteúdo que você desejar. Mas ainda assim a gente tem uma quarta trilha. Porque de que adianta você ler em uma velocidade muito alta, você até compreender e entender bem isso que você está lendo, você memorizar esse conteúdo, mas se esse processo for extremamente cansativo e exaustivo, isso não vai adiantar muita coisa, porque você vai continuar dormindo em cima do livro, você vai continuar com aquela lista de livros de pendências lá gigante que você não consegue completar ela. Por quê? De que adianta você ler rápido, você compreender bem o conteúdo, você memorizar, mas você não conseguir fazer isso por um tempo que realmente gere resultado, porque você vai acabar se cansando rápido e dormindo em cima do livro. Não adianta de muita coisa. Então a quarta trilha a gente chama de 2 dedos de café, que é justamente para poder otimizar a performance da sua leitura, economizando e reduzindo o uso de energia exagerado e desnecessário durante o processo de leitura e de aprendizado. O interessante que eu preciso destacar aqui para você é que no método 4 passos da leitura, cada trilha de conteúdo dessa e de resultado é totalmente independente uma da outra. Então se você que vai começar a estudar e utilizar o método 4 passos da leitura tem como prioridade inicial a memorização, você não precisa aprender várias outras coisas que não te interessam nesse momento para depois estudar memorização. Você já pode ir direto para a memorização. Se você, por outro lado, já memoriza bem um conteúdo, mas você precisa ter mais concentração e foco, você pode muito bem deixar de lado a caixa preta da memorização, deixar de lado a trilha do trem-bala e ir direto para o modo Pardal de compreensão. A trilha que vai focar em resolver aquilo que é prioritário para você. Já uma outra pessoa que
ela, já lê numa velocidade legal, ela já se concentra bem, ela já sabe memorizar, mas ela fica muito cansada, dormindo em cima do livro, abandonando livros pela metade por causa do cansaço, ela já pode ir direto para a trilha 2 dedos de café e assim por diante. Assim, tendo um método que é totalmente personalizável à sua prioridade, à sua necessidade nesse momento. Até porque, se você não tem tempo, não tem lógica você precisar ficar estudando uma pancada de coisa que não vai resolver o que é o seu verdadeiro problema no momento. Ah, Gabriel, mas eu quero ter todos os resultados, eu quero colher os 4 resultados. Você tem a liberdade de seguir as trilhas normalmente, de acordo com seu desejo e com sua prioridade. E aí você vai conseguir colher os 4 resultados, porque você tem acesso a todos eles. E agora eu vou te mostrar como é a área de membros e como é dentro do método 4 passos da leitura. Vamos lá. Seja bem-vindo à área de membros do método 4 passos da leitura. Aqui você vai ter uma visão do método 4 passos da leitura por dentro. A tela principal da área de membros, listando aqui os conteúdos. Esses daqui são as trilhas que você tem acesso. Ou seja, aqui é o checklist inteligente para você memorizar mais e melhor. Toda a informação, todo o conteúdo, quando você vai estudar, seja um livro ou uma apostila, existe uma ordem correta para você empilhar essas informações dentro da sua mente, da sua memória, para que você aprenda de uma forma mais simples. Um exemplo bom para explicar isso, o aprendizado funciona por associação. Então é como se você tivesse um quebra-cabeça incompleto na sua mente, e aí quando você vai aprender algo novo, você está buscando uma nova peça de quebra-cabeça para encaixar naquilo que já existe. Associar essa informação nova a uma informação que já existe na sua mente. E o porquê que o checklist vai te ajudar muito e reduzir, seu tempo, vai reduzir o seu esforço para você memorizar, para você ler ali, entender o conceito de um conteúdo. O checklist ele vai justamente te dizer o que? A ordem que você deve utilizar para estudar qualquer conteúdo para que você saiba colocar a informação certa na sua cabeça para receber a próxima informação que vai vir naquele livro. E assim tornar o aprendizado e a memorização uma coisa muito mais simples e natural. Você vai enxergar aqui as 4 trilhas, cada trilha para o seu objetivo. Vamos imaginar que você acessando a trilha de trem-bala, que é para multiplicar a velocidade da sua leitura, modo pardal de compreensão. Na trilha específica daquele resultado, você vai executar essa técnica focando nesse resultado primário. Então, se você está fazendo a trilha do trem-bala, você vai executar todas as técnicas que estão nessa trilha, todas as aulas, focando em multiplicar a sua velocidade de leitura. Se você está executando a trilha do modo pardal de compreensão, e ela vai te trazer um resultado de melhorar a compreensão do conteúdo, aumentar o seu foco e a clareza durante a leitura desse conteúdo. Vamos para a terceira trilha, caixa preta da memorização, para a trilha 2 dedos de café. Você, que se sente cansado durante a leitura, que sente sono, fica ali, perdendo um pouco da atenção, você vem para a trilha 2 dedos de café, porque são os exercícios que estão nela que vão melhorar a sua performance na leitura, no sentido de economia de energia e otimização de uso de energia, e vai te explicar e te mostrar como remover o sono e o cansaço durante a leitura. Explicadas as trilhas principais, vamos para os bônus. Como criar um segundo cérebro para te auxiliar. Masterclass Sprint está disponível aqui. O livro digital do Método 1000. O livro digital Hackeando a Memorização. Esse livro digital aqui ele tem um conteúdo que é muito bom. Ele vai te mostrar e ele tem testes práticos para você aprender e entender qual é o seu perfil de memória mais potencializado. Por quê? Você pode ter uma memória auditiva, você pode ter uma memória visual, você pode ser uma pessoa que tem uma memória sinestésica, isso varia de pessoa para pessoa. E nada mais justo do que você se conhecer, entender qual é o seu perfil de memória e focar em usar ele para potencializar o seu aprendizado. Então, nesse e-book, que é o Hackeando a Memorização, você tem acesso a testes que vão te dizer qual é o seu perfil de memória e como você pode usar ele para potencializar o seu aprendizado de qualquer coisa. O que é esse bônus secreto? Esse bônus secreto é justamente um bônus que ele só é liberado após 30 dias da compra. Por quê? Porque ele é um conteúdo extremamente exclusivo e, sinceramente, eu não quero liberar esse conteúdo para todo mundo. Essa é a intenção. Eu quero filtrar, eu estou selecionando os alunos que vão ter acesso a esse conteúdo. Ele é um bônus, não está incluso
no valor do curso, nada disso, mas eu quero selecionar as pessoas, eu estou fazendo um filtro selecionando quem vai ter acesso a esse. E esse filtro é nada mais nada menos do que a constância. Então aqueles que continuam por mais de 30 dias vão ser premiados com acesso a esse conteúdo. E realmente só quem for um aluno selecionado vai saber o que tem dentro dessa trilha e a informação e o conteúdo que tem dentro dessa trilha. Olha isso daqui, a duração de cada aula. Cara, uma aula tem 3 minutos e 59, a outra tem 3 e 15, 7 minutos e 11, 4 minutos e 56. É por isso que eu te falo que o método 4 passos da leitura, ele é para quem realmente não tem tempo para ficar enrolando e enchendo linguiça, ouvindo teoria que não vai dar resultado. Cada aula desse aqui ela tem um embasamento teórico e um exercício prático para você colher o resultado daquilo que você aprendeu de uma forma bem objetiva. E sabendo que você não tem tempo para poder ficar estudando, porque qual é a lógica do tipo, cara, se você não tem tempo para estudar as coisas que você já produz, aí alguém vai te vende um curso para você aprender mais rápido, só que o curso para você aprender mais rápido é cheio de teoria, enrolação, explicação e volta, que você, além de estudar o que você tinha para estudar, agora você vai ter que perder mó tempão, mais 1 hora do seu dia para estudar o curso para aprender a aprender. Não tem muita lógica, né? Por isso que o método 4 passos da leitura, cara, cada aula é 4 minutos, 3 minutos e 15, no máximo aqui, ó, 7 minutos e 11. Então você vai estudar aqui. O objetivo é que você estude 8 minutos por dia. Né? Depois ali da primeira semana, você pode fazer 10 minutos por dia. E é isso que vai trazer o seu resultado. Aqui que está o segredo. Não é você entrar e querer fazer tudo de uma vez. Isso aí você vai se tornar só um Zé Teoria. Qual é o outro grande diferencial do método 4 passos da leitura? Eu posso te dizer que é um dos poucos métodos disponíveis nos dias de hoje na internet, onde você vai ter a oportunidade de tirar dúvida direto com o professor. Na hora que você me fizer uma pergunta em uma dessas aulas, eu vou olhar lá, vou identificar, vou entender a sua evolução dentro do método, o que você tem feito, o que você não tem. Vou olhar para o contexto dessa pergunta, por isso que é importante de você colocar a pergunta e as dúvidas no comentário da aula, porque eu vou entender que foi dali que surgiu a sua dúvida e assim eu vou conseguir te ajudar de uma forma totalmente personalizada e você vai ter um suporte direto do criador do método, do professor, que no caso sou eu, e não de uma pessoa da minha equipe que está no suporte, nada disso, o suporte direto comigo. Um outro bônus que eu tenho que falar um pouco mais aqui e explicar, eu quero deixar claro aqui para você que esse bônus ele é muito mais focado para pessoas que precisam de um estudo mais avançado. É claro que dá para implementar ele num estudo mais simples e está tudo bem, você pode utilizar ou não, é da sua escolha. Mas ele é um opcional, não é ele e não é isso que vai fazer você multiplicar a velocidade de leitura, não é ele que vai fazer você memorizar qualquer tipo de conteúdo, não é ele que vai aumentar a sua compreensão de conteúdo e nem remover o seu sono durante a leitura. Quem faz isso e quem gera esses resultados é o método 4 passos da leitura. Ele é um bônus opcional para quem quer aplicar um estilo de estudo mais avançado e utilizar tecnologias para potencializar. A essência do Obsidian é simples. Ele é a única ferramenta que trabalha com associação de informações em formato de rede. E por que isso é bom e por que isso é melhor? Porque é exatamente assim que a nossa memória é organizada e como a nossa memória funciona. Ele vai ajudar você a organizar a informação e tudo que você aprende de uma forma natural e prática. Vou te dar um exemplo. Esse aqui é o meu Obsidian. Então eu tenho aqui todas as informações, todas as minhas anotações, tudo está aqui no Obsidian. E olha isso aqui, isso aqui que você está vendo é a forma que eu consigo organizar as minhas informações no Obsidian. A nossa mente ela funciona com formato de rede e não com um formato linear. Qual é a diferença? Imagine, por exemplo, se você pega para olhar um mapa mental. Um mapa mental, você vai conectar as informações só de forma linear, onde você vai colocar um tópico, colocar outro tópico, botar mais o terceiro tópico e ele vai ficando assim, um dentro do outro, só isso. Quando você tem a liberdade de trabalhar com informações em rede, olha isso aqui, Isso aqui, são todas as informações e todas as minhas notas que são conectadas ao tema diário. Então tem tudo aqui, se eu der um zoom aqui, vocês vão ver. Todos os dias, tá vendo? Todas as notas, então tudo que eu tenho que é conectado
informações diárias que eu fui anotando dia após dia, tá aqui, ó, e a data de tudo. Eu tenho acesso a todas essas informações. Se eu puxar aqui, ó, esse aqui é um curso que eu estava fazendo, mapa do YouTube. Todas as anotações que eu fiz relacionadas e associadas ao mapa do YouTube estão aqui, ó. E aí você consegue ver, ó, são os módulos, as aulas que eu fiz, está tudo aqui. E isso me dá a liberdade total de conectar as informações, de criar conexões e associar, às vezes, temas que de uma forma linear você não conseguiria associar. Por isso que isso potencializa muito o seu aprendizado. E é assim que a nossa mente funciona. Ela funciona como uma associação livre. E quando você tem a oportunidade de trabalhar com uma ferramenta de anotação que vai te ajudar a organizar os seus estudos, organizar o seu dia, que respeita e utiliza a estrutura de rede de associação da sua mente e da sua memória, isso potencializa demais o seu aprendizado porque se torna algo natural, se torna algo simples. Como isso aqui pode potencializar o seu aprendizado? Eu tenho uma nota aqui, anotações que eu faço sobre viralização. Eu quero tirar alguns insights dessa nota. O que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó, enviei a nota para o chat GPT, ou seja, eu estou conversando a partir de agora com as anotações que estão aqui. Então eu posso vir aqui e perguntar assim, ó, liste os principais insights sobre viralização. Olha o poder que isso daqui tem, se você quiser integrar com o IA e utilizar para estudar, como que isso daqui vai acelerar o seu aprendizado. Imagine você poder conversar com o livro, imagine você poder conversar com o conteúdo que você fez de revisão. Então, ele me deu aqui os principais insights. Legal, cara, agora eu estou em dúvida, o que é viralizar? Aí ele vai e me responde aqui, baseado nas informações que eu imprimi da minha mente para essa anotação. Se eu colocar o conteúdo do livro aqui, eu posso praticamente conversar com o livro, com uma apostila, perguntar coisas sobre esse conteúdo e ter uma resposta pronta aqui, totalmente baseada nessas informações. Então, o poder que isso traz para o aprendizado é absurdo. E é isso que o Obsidian faz. E é por isso que eu vou te ensinar a criar um segundo cérebro com o Obsidian. Só que, lembrando, é um bônus para quem gosta de tecnologia. E agora que eu já te mostrei como é a área de membros por dentro, tudo que você vai ter acesso, para ter acesso a tudo isso que eu te expliquei e mostrei aqui, é só você clicar aqui embaixo e você vai poder saber se faz sentido ou não para você entrar no método 4 passos da leitura e fazer esse investimento na sua vida e na sua leitura. Você que gosta de leituras e de ler livros, quanto que você pagaria para ter mais uma vida para ler todos os livros que você não vai ter oportunidade de ler por causa do tempo? Você que é universitário, quanto que você pagaria para poder ler todo o conteúdo, estudar todo o conteúdo que você precisa estudar em 1/3 do tempo que você leva para estudar hoje? Compreender todo o conteúdo, memorizar tudo que é importante, que vai cair na prova. E se você for reprovado, quanto que vai custar ser reprovado? Ter que passar o módulo todo estudando aquela matéria, sem contar os custos e o tempo que você vai ter por causa dessa matéria que você foi reprovado. Você que é empresário, sabe aquele livro que você está lá para ler há tanto tempo e não consegue ler? Aquele livro que você sabe que vai te ajudar na sua vida, no seu negócio. Quanto que você pagaria para ter mais tempo? Quanto que você pagaria para ter tempo para você viver mais e para ler esses livros que está lá na sua lista de indicação? Aprender e se desenvolver como pessoa e empresário, potencializando o seu negócio. E se você continuar tentando da forma que tem feito hoje? Será que isso vai sacrificar quanto da tua saúde, quanto da tua família, quanto do teu tempo? Porque você vive numa vida tão corrida e no fim das contas, quando tenta ler um livro ali, você dorme em cima do livro, dorme em cima daquele conteúdo que você estava estudando, lendo, para tentar desenvolver a sua empresa, desenvolver o seu negócio, para dar um conforto melhor para sua família. Será que continuar fazendo da forma que você tem tentado estudar hoje, da forma que você tem tentado se desenvolver hoje, vai dar certo? Será que tem dado certo? Eu poderia vender o método 4 passos da leitura por R$1.000. E para falar a verdade, ele vai retornar para esse valor, tá? Eu já tenho uma data prevista para tirar o desconto e retornar ele para R$1.000. Mas por enquanto ele está com desconto de R$500 e você pode se inscrever hoje por esse valor que está aparecendo aqui na tela. E se eu fosse você, eu aproveitaria esse desconto agora. Se o método 4 passos da leitura fez sentido para você e você precisa multiplicar a sua velocidade de leitura, aumentar a compreensão, memorização e reduzir o sono e cansaço durante a leitura, clica no link aqui embaixo, faz a sua inscrição e eu te vejo do outro lado.